deles todos em salas especiais. Todos estão, né, e sozinhos também. General Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo, não estão juntos, estão separados, mas no comando militar aqui de Brasília. Anderson Torres, como o Berlink pontuou aí, né, pediu, inclusive a defesa dele pediu para que ele fique numa sala como a do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. A gente vem esperando, portanto, algum tipo de resposta do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber um pouquinho mais da avaliação de vocês também sobre isso, sobre essa divisão deles todos. O único que fica em uma sala especial na superintendência é Jair Bolsonaro, pelo menos nesse momento inicial. Mas a gente tem, desses todos, né, a gente tem policial federal, deputado, que está foragido, então vai demorar pelo menos para a gente saber onde o deputado Alexandre Ramagem vai ficar, se começar a cumprir a sua pena, se voltar ao Brasil, enfim. Mas isso, são militares, idosos, o general Augusto Heleno tem quase 80 anos, pessoas com a saúde fragilizada, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um ex-presidente, tem a saúde fragilizada, é um idoso e é um militar, né? Ele tem aí 4 fatores que fazem com que ele precise ficar numa sala especial com um cuidado maior, uma atenção maior. O general Heleno é isso, né? Tem quase 80 anos. Então, a gente deve ver algumas movimentações ou até modificações de onde eles estão, muito em breve, que as defesas devem conseguir com a justiça. Pode ser para o Max. Como eu falei bem no início, Natália, da explanação aqui no Metrópolis, a execução penal é dinâmica, ela é viva, porque ela é um processo, inclusive, há a especialização em execução penal. A execução penal, ela é um processo posterior ao processo. Ela, obviamente, deriva do processo penal, que deriva de um inquérito, que deriva de um fato criminoso, que foi apurado pela polícia. Então, são fases. A última fase é a execução penal. Como ela tem um processamento independente, ou melhor, interdependente, porque ela depende dos fatos que foram apurados no passado, mas ela tem uma regra própria. Então, essas circunstâncias todas que você colocou, idade, saúde, patentes, cargos que são ocupados pelos demais, o próprio Dr. Berlink falou sobre a questão relativa ao Anderson Torres, que é um delegado da Polícia Federal, poderão perder os cargos. Tudo isso influencia neste novo processo, que é chamado de execução penal, execução da pena, cumprimento da pena. Então, essas questões nós poderemos ver, sim, mais para frente, com o desenrolar dos fatos, da vida. As pessoas adoecem, às vezes elas até morrem no meio da pena. Então, não é uma ciência exata. A execução da pena, ela vai depender de todos esses caracteres, da quantidade de pena, do comportamento, até de avaliações psicológicas e de saúde. Então, é um processo novo em que nós poderemos ver, sim, novidades no desenrolar. Eu acho que pode completar na resposta se esse histórico, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva pela tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. E tinha ali, né, uma discussão se isso pode dificultar a prisão domiciliar humanitária, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vem pedindo. Pediu, inclusive, antes da tornozeleira eletrônica. A gente vê o vídeo aí, que foi feito pela agente, conversando ali com ele, logo que eles identificaram que tinha uma coisa estranha com a tornozeleira eletrônica, chegaram na casa do ex-presidente, conversaram com ele e viram que ele tinha tentado derreter a tornozeleira. Ele explica que foi com ferro de solda, enfim. Isso pode prejudicar a ida do ex-presidente num futuro para a sua casa de volta, o Berlink? Natália, pode, mas como também não pode, porque, de certa forma, para esse tipo de análise, e isso certamente quem vai fazer é o juízo da execução, né, e conforme o Dr. Max trouxe,
O juiz que vai agora exatamente não é o mesmo juiz que quem condenou, não é o mesmo colegiado quem condenou. Então, o juiz de execução lá na frente vai precisar fazer determinadas análises de acordo com os pedidos que forem chegando, né, em prol dos condenados, dos reeducandos ali, na verdade, na condição já de pessoas que estão efetivamente cumprindo pena. E por que essa análise precisa ser feita? Para ele buscar tópicos de aferição de contemporaneidade. O que seria isso? De atualidade. O fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter em algum momento supostamente tentado abrir uma tornozeleira é um fato novo daqui 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Obviamente que não, deixa de ser um fato noviço e, de acordo com o comportamento que ele vai apresentar daqui para frente na execução penal, ele pode sim ter uma nova análise com relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, assim como também terá direito e acesso a todos os dispositivos da Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais, com relação à remissão de pena, com relação a estudos, se quiser, enfim. Mas eu ainda entendo essa discussão como um tanto quanto precoce ainda, Natália, porque do ponto de vista político, eu, como um bom mineiro, enxergo que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, sabe? Sim. Sobretudo com relação ao discurso de PL da anistia, né, de diminuição de fatores de reprimenda, né, para considerar de fato, inclusive, a situação que abarca o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, existem uma série de vários outros capítulos para essa novela e eu acredito que muita coisa ainda vai acontecer. Perfeito, Berlink. Max, para encerrar, que é uma dúvida que, inclusive, aqui no chat chegou a aparecer, outros dias também. Outros dias não, né? A partir de ontem, quando tem a definição do cumprimento das penas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como todos os outros, todos vão passar por uma audiência de custódia. É um padrão, né, disso que está acontecendo com eles. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro ele já estava preso. Mesmo assim, ele vai passar, porque a audiência de custódia é basicamente para entender do preso se ele foi respeitado, né, na hora que a polícia chega e o leva ao presídio, à sala, onde ele vai ficar. Mesmo assim, o ex-presidente vai passar. Como que é? A audiência de custódia do ex-presidente é diferente, inclusive do Walter Braga Neto, por exemplo, que já está lá no Rio de Janeiro preso há quase 1 ano. Esses que já estão presos passam por uma audiência de custódia diferente ou não? É a mesma coisa, mesmas perguntas, enfim, são padrões que vão continuar mesmo com a pessoa já presa. Porque o ex-presidente e o Walter Braga Neto foram avisados já dentro da prisão, enfim, da sala onde eles estão. É uma outra prisão, ou são 2 prisões novas, né? Porque uma era a prisão cautelar, uma prisão preventiva que tinha sido... Veja, eram na verdade 3 prisões, né? Porque tinha uma prisão domiciliar, entre aspas, né? Que era uma medida cautelar de prisão domiciliar com tornozeleira, depois passa-se por uma prisão preventiva na madrugada, ou logo depois do fato ocorrido, e agora a prisão definitiva, que é a prisão do cumprimento da pena. Então, por isso, o nosso regramento jurídico processual penal foi mudado em 2019 para obedecer à Constituição Federal, que fala que toda prisão deve ser submetida imediatamente a um juiz, que é um magistrado que vai verificar a legalidade da prisão. Então, em função de ser um novo evento, ou seja, uma prisão nova, com outro título que a embasa, ou seja, a determinação, agora o acórdão condenatório transitado em julgado, que é o final do processo penal. Aí sim vai-se a nova audiência de custódia. Antes de terminar, só para complementar o que o Dr. Berlink falou, eu concordo com ele, é o que eu disse anteriormente. O direito, ele é o desaguadouro das demais ciências humanas, sociologia, história, geografia, enfim, e política, ciência política. Nós temos uma lente de visão da sociedade onde todas essas cargas de ambiência social nos afetam. Então, o direito é afetado pela política. Não é um erro, não é algo anormal ou desmerecedor de admiração. Faz parte.
o ambiente político, inclusive juízes, advogados, promotores, a imprensa também tem um grau grande de influência, inclusive nas decisões judiciais, sim, é verdade, ninguém tem receio de afirmar isso, e porque faz parte do processo. Então, do processo, que eu digo processo amplo, o processo político-jurídico, político/jurídico. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer nesse país, sim, acredito. Agora, é importante o fato histórico de termos, pela primeira vez, militares que tentaram dar um golpe de Estado, eu concordo com essa tese, estarem presos e cumprindo pena. Para nós é um avanço.